Como é que a mobilidade humana, ela é natureza, mas ela é poder na cidade, ela é ocupação do território, ela é bem viver. Então, foi uma tentativa de quebrar um pouco uma lógica convencional e tradicional de ver a política em caixinhas distantes. A vida não é encaixotável, né? Então, se a vida não é encaixotável, a política também não é. Então, como é que a gente pode ter uma outra abordagem? Então, a ideia das 6 dimensões estratégicas poder, riqueza, saber, natureza, território, territorialidades e bem viver. Bem viver como uma síntese de relações, modos de vida, né? Os modos de vida que se estabelecem a partir dessas outras dimensões. E aí a gente pensou essas 6 dimensões, a mandala, né? Uma mandala onde essas coisas todas, pensar isso, né? E tentar fazer uma matriz de objetivos estratégicos. Ou seja, por exemplo, se você pega a mobilidade, ela produz uma forma de concentração ou de partição da riqueza, né? Só que ela produz uma relação com a natureza, ela produz um saber na cidade, ela produz um poder na cidade. Então a ideia é pensar isso, que cada dimensão da política pública tem relações com essas 6 dimensões. Só que além disso, a gente pensou também 6 princípios, que seriam princípios que a gente queria muito nortear, que estão lá no plano também, né? Seriam princípios que a gente gostaria, olha, bem, se a nossa campanha é uma campanha colaborativa, é uma campanha horizontal, ela é uma campanha de uma comunicação convocatória, não é de uma convocação publicitária, as pessoas se juntar a partir de alguns princípios que seriam a sua visão social do mundo, né? Utilizando, né, essa categoria de visão social do mundo, né? Então, a gente pensou em, digamos, sintetizar a nossa visão social do mundo em 6 frases. A primeira frase é que a recusa nos implica. Ou seja, se a gente recusa o que existe, como é que essa recusa, portanto, ela me implica e ela me torna responsável? A segunda dimensão é que, para nós, a vida está acima do lucro. Ou seja, a vida e o viver estão acima do lucro. O que nos guia, portanto, é essa pulsão, essa ideia de que a vida está acima do lucro, as formas de vida estão acima do lucro. Portanto, é uma marcação muito clara com a forma capital de viver, né? A forma capitalista de viver. O terceiro princípio é a ideia que o outro nos convoca. Portanto, a ideia da alteridade. Olha, nossa campanha é um exercício de alteridade. O outro nos convoca. A alteridade, ela se explica nisso. Eu adorei o que a Bia apresentou. Eu não tinha conhecido essa expressão do outrace, né? Engraçado, a gente não pensa, né? A gente se junta. A ideia de que o outro nos convoca. A quarta, né? Que a cidade é um campo de resistência criativa, então a gente tem que... vamos valorizar esse campo de resistências, né, de várias resistências criativas. Por isso que a nossa campanha está indo onde tem resistência, né? Fomos lá no Servidores ontem, isso foi muito importante, falar das emoções, foi muito importante ouvir as pessoas do Servidores sobre o que elas estão pensando, sobre essa expansão do capital turístico, portanto, uma cidade como um campo de resistências criativas. Quinto, nós somos natureza, ou seja, a ideia de quebrar essa apartação entre as sociedades humanas e as outras formas de vida, ou seja, e a cidade é isso, também, nós somos para nós, a natureza, porque para nós o meio ambiente não é uma secretaria ou uma caixinha, né? Ele é um princípio, né? Nós somos natureza. Sexto somos natureza, o outro nos convoca, a recusa nos implica, a cidade como território de resistência. Vamos lá. A política como nós queremos. Pronto, vai dizer assim. Portanto, nós não estamos recusando a política. Nós não estamos recusando a política. Nós estamos fazendo a política como nós achamos que ela deve ser feita, como um campo de disputa de expectativas sobre o mundo, né? Ou seja, nós estamos aportando a ideia de que a política é o campo de disputa sobre as distintas expectativas sobre o mundo. E, portanto, quem tiver a fim de dialogar a partir desses 6 princípios, né, seja bem-vindo. Acho que é essa a ideia, né? Esses são 6 princípios que nos norteiam e que, portanto, a gente quer a partir daí, né, utilizar, está no texto, e a gente fez os textos de forma tal que eles possam ser replicados. O texto das dimensões estratégicas e o texto dos princípios estão pequenos. Apesar do nosso afã de querer escrever muito, eles são suficientemente pequenos para copiar, colar e você distribuir via mídias interativas. Está no programa, está no site. O programa está no site. E esses princípios estão lá. Né? Da recusa, do outro, né? Da vida acima do lucro, da natureza,
da cidade e da política. Né? A política